Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, que está muito bom, você vai conferir aqui conosco o coordenador fitness da Bodytech, Diogo Fiorini, vai tirar nossas dúvidas sobre a tecnologia no universo do exercício físico. Tem que fazer ginástica. E o coordenador Aquakids da empresa, o Lucas Estradioto, vai falar sobre a introdução dos exercícios físicos na rotina das crianças. E claro, temos o quadro Mitos e Verdades, para a gente falar sobre academia de ginástica. Vai estar muito bom! A saúde da gente precisa de manutenção. Isso aí você já sabia, né? Mas como tudo na vida, relógio parado não adianta. Uma das formas conhecidas de cuidar do nosso bem-estar, praticar atividade física com frequência. Não é um dia assim, outro dia não. É dia sim e dia sim também. As tecnologias e as estruturas para atender quem quer se movimentar, quem quer espantar a preguiça, estão desenvolvendo muito. E é para falar sobre tudo isso que está aqui conosco no estúdio o coordenador fitness da Bodytech, Diogo Fiorini. Bem-vindo, Diogo. Tudo bem? Obrigado. Um grande abraço para todos os Fiorines, inclusive os meus primos. Eu tenho muita ligação com os Fiorines. Eu até me considero um Fiorine, sou sobrinho de um Fiorini. E a família é muito boa mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com o Fiorini, que todos têm o mesmo tipo, italianaço, né? Gosta mesmo. É muito bacana. Muito bom. Diogo, vamos falar sobre esse universo das academias. Quando você chegou, eu falei, academia é difícil. Não tem ninguém que não fale isso, né? Não, é uma das práticas, a rotina de atividade física é uma das práticas mais difíceis de se manter ao longo da vida, né? Então, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que coloca o hábito de fazer atividade física todos os dias como mais difícil, inclusive, que se manter um casamento. Então... é mais difícil que manter um casamento? Meu Deus do céu! Então, a rotina de atividade física é uma coisa que é um desafio para todo mundo, né? Hoje em dia, a população ela é muito sedentária, o trabalho é muito sedentário e a vida diária, né? Hoje você não precisa se locomover ou fazer atividade física para se locomover ou fazer as atividades da vida diária. Então, você precisa de um tempo dedicado exclusivamente para a atividade física. Então, a criação dessa rotina ou desse hábito, ele se torna um desafio diário, né? Então, cabe a nós, as academias, tentar criar estratégias e ambientes que sejam mais favoráveis a essa prática, que tragam diversão, que tragam comodidade, que façam a experiência da atividade física ser mais agradável. Exatamente, porque tem um dado alarmante, o Brasil é um dos países com a maior proporção, um dos maiores países do mundo com as maiores proporções de inatividade física. Exatamente. O Brasil, continental do jeito que é, com tanto mar, com tanto parque, Belo Horizonte, essa cidade fantástica, a gente tem um nível altíssimo de inatividade física. Esse é um padrão que se repete no mundo inteiro, né? A inatividade física, ou o tempo sedentário, ele é muito alto. E quando você vai ver aonde a atividade física está inserida, então vamos dar um exemplo. Hoje você quer ir ao trabalho caminhando. Quais são os desafios para você fazer isso? Você mora perto do seu trabalho, você consegue pegar um transporte público de qualidade? Quando você vai num parque, por exemplo, ele te oferece segurança, banheiro, água, para que você consiga fazer. Então, hoje a gente tem uma série de obstáculos para que as pessoas façam atividade física. Não é fácil você fazer uma comunidade, começar a fazer atividade física. Vou dar um exemplo, tá? Hoje, as nossas cidades, elas são separadas em ambientes de casa e ambientes comerciais. Olha que loucura isso. Então, quer dizer, hoje eu moro, para eu ir na padaria, eu tenho que pegar meu carro. Eu não consigo descer e ir até a padaria a pé. Então, a gente tem uma infraestrutura, uma arquitetura na cidade que também nos impede. Então, os domínios da atividade física, a gente fala, onde que eu tenho esse domínio? No meu trabalho. Como é que é o meu trabalho? Como é que eu vou até o meu trabalho? Como é que é o meu lazer? Então, hoje, a gente tem uma série de obstáculos que a gente precisa enfrentar, né? E que acaba aumentando. E o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, ele tem uma série de problemas, né? Exatamente. Que nos impedem de fazer atividade física. E proporcionalmente em Belo Horizonte, os bares ficam cada vez mais perto. Aí muda tudo. Aí muda tudo. É uma competição injusta.
Eu gosto muito de conversar com o meu querido amigo Márcio Atala, e ele tem uma analogia interessantíssima para convencer as pessoas da necessidade da atividade física. Considerando assim na década de 80, quando a gente não tinha o controle remoto, quando a gente não tinha o vidro elétrico, quando a gente tinha que levantar para discar o telefone ali, naquele disco ali redondo, a gente gastava, a gente tinha a gente perdia pelo menos aí umas 500 calorias só fazendo essas coisas simples do dia a dia. Então a modernidade trouxe um ganho calórico de pelo menos umas 200 a 400 calorias que vem assim, ó, de graça. Você ganhou essas calorias só por não ter que abrir o vidro, por não ter que levantar para diminuir o volume ou mudar o canal da TV e outras coisas mais. Então, você já começa perdendo na vida tecnológica, né? Pois é. Hoje, o Colégio Americano de Medicina Esportiva lançou ano passado, uma nova diretriz, que ele fala o seguinte, que todo movimento importa. Então, com o advento da tecnologia, a gente parou de movimentar. Pode parecer uma bobagem, mas o fato de você levantar e ir até a televisão para mudar o canal, isso faz muita diferença, porque você interrompe o tempo sedentário. Porque existem dois domínios que são importantes, aquele da atividade física e o tempo sedentário, o tempo sentado, o tempo deitado. Então, você vai avaliar a vida das pessoas hoje, o que acontece? O indivíduo vai ao trabalho e ele vai mexer no computador, sentado. Ele chega em casa, ele deita e vai ver televisão ou vai mexer no celular sentado. Então, a tecnologia trouxe uma série de benefícios, como comodidade. Então, hoje você consegue ir de carro, se locomover melhor, traz segurança e tudo. Mas ela também diminuiu o nível de atividade física. E qual que é o problema disso? Que a redução do tempo ativo aumenta muito as doenças. Não é só o fato do cara estar um pouquinho acima do peso ou um pouquinho mais fraco, mas o acúmulo desses problemas vai gerar menor qualidade de vida, o aumento das doenças crônicas, né? E que vai, no final das contas, diminuir a qualidade de vida e o tempo de vida das pessoas. E aí a gente fala, né, os médicos gostam muito de citar um termo novo, que é a pandemia da diabesidade. O diabetes associado irmãmente ali com a obesidade e também junto ali à inatividade física, né? Pois é. Para você ter uma ideia, hoje eles já consideram a inatividade física uma pandemia, né? Porque isso está alastrado em todo o planeta. E já existem trabalhos que começam a discutir o papel direto da inatividade física nas mortes anuais. Então, quer dizer... Mortes evitáveis. Evitáveis. Então, você poderia evitar mais ou menos em 3 milhões e 5 milhões de mortes por ano se você fizesse, se a população cumprisse o mínimo recomendado. Por conta disso, por causa de diabetes, por causa de obesidade. É uma roda que não para de girar. A inatividade física causa obesidade, que causa problemas ligados a diabetes, que leva a problemas coronários, AVC e por aí vai. E aí a gente tem um número exorbitante de mortes que poderiam ser evitáveis. Exatamente. 150 minutos de atividade física moderada por semana não é tanta coisa. Não é tanta coisa. Você dividir isso por 7 dias é muito pouco tempo. Exatamente. Agora, e é importante salientar para as pessoas que essa atividade física que eles fazem é qualquer atividade física. É descer do ponto de ônibus e ir caminhando um pouquinho a mais para o trabalho, é passear com o cachorro, é brincar com os filhos. Não precisa ser, neste momento, uma atividade estruturada. Sim. A atividade estruturada traz 1 milhão de benefícios e é excelente. Mas se eu não faço nada agora, qualquer coisa que eu fizer já adiciona um benefício. Você está usando aí um reloginho parecido com o meu também, o seu é mais chique, que é um grande aliado nessa luta contra a nossa inatividade. Alguns relógios faltam te sacudir para falar, vamos levantar pelo menos. Eles indicam o tempo que você está sentado. Você pode pôr esse dispositivo e marcam ali pelo menos o mínimo necessário de 10 mil, 15 mil passos por dia, né? Para a gente tentar se desafiar a si mesmo, né? A tecnologia trouxe esse benefício, né? Então, assim, ao passo que ela pode se tornar mais sedentária, ela pode estimular. Esses relógios inteligentes, eles conseguem pegar uma série de informações que nos ajudam a fazer atividade física. Então, por exemplo, o meu relógio hoje, se eu estou sentado mexendo no computador, ele vibra e fala assim, olha, está na hora de você caminhar. Quer dizer, ele está falando para mim que eu preciso interromper meu tempo sedentário. Eu coloco um objetivo, 10 mil passos. Então, chega lá para 5 horas da tarde,
Se eu estou vendo que eu não cheguei, eu começo a subir as escadas da minha sala, em vez de pegar o elevador. Então, assim, a tecnologia, ela pode trazer para a gente uma série de benefícios, que é muito legal. Eu aqui, no estúdio aqui do nosso canal Viver Brasil, tem um elevador, temos aqui 2 andares só. Quando eu vejo alguém subindo de elevador, eu falo, não acredito. Vem cá, vamos de escada comigo aqui, vamos bater um papo. E faço o programa aqui em pé. A gente grava muito durante o dia. O reloginho sempre avisa, meta alcançada, meta alcançada. E é legal, eu fico feliz. Muito bacana. Mas vamos entrar na academia. A academia evoluiu muito desde o tempo da Jane Fonda, quando tinha lá aquelas ginásticas, né? Uma evolução muito legal, é um esforço para manter esse hábito aí. É uma satisfação imensa você ver esses novos aparelhos que te abraçam ali, que desenham a parte do corpo que está sendo trabalhada. Esses avanços, vamos fazer uma análise aí de como era e como isso foi evoluindo. A academia, basicamente, era um lugar para nichos de populações, né? Então, você tinha a pessoa que queria treinar força, ficar muito bonito, mais forte. Você tinha as meninas que iam para ginástica coletiva e tudo mais. Ela não era agradável, porque ela te espantava. Te espantava. Né? Assim, eu não posso, eu ainda não tenho corpo para frequentar uma academia. Não era para mim, era isso mesmo. Então, a academia não era para mim. Então, à medida que a gente foi evoluindo, a gente começou a entender que a gente precisava criar um ambiente que fosse melhor. Então, a indústria do fitness começou a trazer tecnologias que facilitavam a execução. Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a treinar, para você mexer num aparelho, você precisava pegar um peso que era enferrujado, o pino para selecionar era difícil, você não tinha nenhum conforto. Hoje, você chega numa máquina de musculação, por exemplo, ela tem uma molinha para ajustar o banco. O pino ele tem um pequeno ímã que na hora que você coloca ele já fica preso, ele não vai sair. Ela tem um dispositivo para que você consiga facilitar a saída. Enfim, você tem uma série de tecnologias que facilitam demais da conta e, na verdade, tornam mais agradável o exercício. Vou dar um outro exemplo que para mim é muito marcante. Aula coletiva. Antes, um cara para pedalar, por exemplo, ele tinha uma bike que era mecânica, que ele colocava o pezinho para fazer o exercício. Hoje não, hoje ele chega numa sala de indoor, você tem uma televisão gigante, com todo mundo monitorado, você pode colocar um vídeo do YouTube, ele vê em tempo real o que está acontecendo com ele ali, ele vê o batimento, ele vê o que ele está gerando de potência. Quer dizer, é um ambiente todo estruturado para que ele faça atividade física. Então, a quantidade de população que a gente consegue atender é muito maior. Hoje a pessoa se sente mais agradável, ela consegue ter mais empatia com aquele ambiente. Essa interação das aulas de spinning, ela é fantástica porque você, além de competir com as pessoas da mesma sala, você tem um acompanhamento ali em tempo real do seu batimento cardíaco, você pode ter também o estímulo visual, as luzes, você se sente, como você disse, é a própria experiência. É a experiência. Né? Hoje já existe tecnologia para você conseguir pedalar com um cara do outro lado do mundo. Você consegue se comparar com pessoas que fazem atividade do mundo inteiro. Então, hoje, algumas tecnologias, alguns relógios, algumas bikes de spinning, você já consegue saber o seguinte, o que eu fiz essa semana está comparado ou está mais ou menos baseado em quanto da população. Então, por exemplo, eu estou acima ou abaixo da média da população mundial que faz esse tipo de exercício. É muito legal, é muito legal. Por exemplo, existe um aparelho de musculação hoje que você já consegue chegar na academia e fazer o seu login e o aparelho ele já se prepara para você. Ele ajusta o peso, a altura do banco, as manoplas para você ir até ele. Quer dizer, nós estamos chegando num momento em que o conforto vai ser muito grande. A pessoa só não vai fazer se ela não quiser. Só não pode buscar em casa, sair carregando no colo, né? Só falta isso, né? As esteiras também evoluíram muito, elas têm uma tela interativa onde você muda paisagens, né? Que você se sente ali, né? De certa forma, caminhando ou correndo ali naquela paisagem de vários lugares do mundo, né? Hoje, falo que a interação entre as tecnologias mudou demais. Então, você tem hoje uma esteira que acessa a internet, que você consegue ver seu vídeo, consegue ver seu canal preferido, televisão, você tem as bikes de spinning, você tem a musculação, e o mais legal de tudo é que hoje nós estamos partindo para uma integração.
Então, você vai ter dentro do seu relógio a atividade que você fez dentro da sua academia, o que você brincou com o seu filho no parque, o pedal que você fez na rua. Os gastos Os gastos calóricos. Então, você vai ver tudo o que você está fazendo no mesmo dispositivo. Sim. Então, esse reloginho que está no nosso braço, ele vai se tornar o nosso maior aliado para fazer atividade física, porque ele vai ter tudo. Cada vez com mais precisão, até mesmo na medida do sono, tem aquele exame muito complicado para medir a qualidade do sono, para prevenção de doenças até cardíacas, né, referindo à apneia do sono. E, é claro, ele não substitui o exame que detecta a apneia, mas ele é muito preciso. Ele chega perto ali para indicar um problema de respiração durante o sono que pode ser antecipadamente cuidado, né? Agora, o que é muito marcante nas academias atuais é esse acolhimento, ao contrário do que a gente estava dizendo, que antes a academia não te abraçava, você não se sentia digno de frequentar uma academia, porque você não tinha o corpo de quem estava lá. Hoje tem uma integração muito grande entre idosos, pessoas com diferentes tipos de corpo, que estão ali se sentindo à vontade e sendo muito bem recebidas. É isso aí. Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que o atendimento, a experiência que a pessoa vai ter nesse ambiente, ele é o primordial. Porque não adianta nada você ter tecnologia se você não tiver a pessoa que vai cuidar daquilo, que vai orientar. Então, imagina uma senhora de 70 anos chegando numa academia que não sabe mexer nessa tecnologia. Eu preciso ter alguém para receber. Eu preciso ter um ambiente agradável, eu preciso ter pessoas capacitadas e treinadas. Então, eu brinco assim, as pessoas primeiro, sempre. Então, você pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se não tiver ninguém para acolher, para cuidar, para orientar, para dar o norte, você não vai ter esse ambiente agradável. Porque a experiência do cliente é o que mais importa. A tecnologia vai ajudar, mas eu preciso do meu professor na ponta fazendo esse trabalho muito bem feito. Porque no final das contas, eu brinco assim, ó, a gente fala isso todo dia lá. Se a pessoa que fosse à academia, ela precisasse de um treino só, eu pedia um computador para fazer, ou contratava um melhor prescritor e colocava lá. Mas ela vai lá por causa do professor também. Ela vai lá para conversar, para falar dos seus problemas, para ele escutar e entregar para ela o que ela está precisando. Então, quer dizer, o contato humano, ele é muito necessário. Então, eu acho que é a união da inovação, tecnologia, com a experiência, com o atendimento. Isso não tem preço. Se você conseguir juntar essas duas coisas, seu cliente, com certeza absoluta, vai ser muito melhor atendido. Exatamente, porque muitos nutricionistas, nutrólogos, preparadores físicos sempre dizem aqui, né, que quando a pessoa busca ali, de imediato, aquela mudança, aquela virada de chave, ela quer chegar num lugar. Ela quer emagrecer, ela quer resolver as taxas de irregularidades ali do exame de sangue, do hemograma, enfim. Mas é preciso gostar do processo. Porque não adianta você fazer... Não, você vai lá porque você tem que emagrecer, porque tem que baixar o colesterol. Ok, pode até baixar, pode até emagrecer. Mas se o processo não for satisfatório, aí tem um número, parece que são 3 meses, né, que dura essa lua de mel. Assim. A academia pode ser a melhor do mundo, a academia da Lua, de Marte, Vênus e Plutão, mas 3 meses depois começa a ficar ali... né? Esse número é mágico de 3 meses? É verdade, esse número ele é muito... 3 meses, 2 meses, pode variar um pouquinho, mas ele é real. O primeiro momento, quando a pessoa decide fazer alguma coisa, fazer atividade física, aquele primeiro momento ela está motivada. Ok, eu estou indo lá para curar uma dor, para tentar um objetivo. Mas se ela não gostar, ela não fica. E eu falo com os meninos assim, a gente brinca, que não é só com atividade física, é com tudo. Você não fica no ambiente do seu trabalho se você não gostar das pessoas que estão ali, se você não gostar do ambiente. Na academia, a mesma coisa. Então, o processo, ele é muito importante. Como ela vai passar o dia dela ali, é muito legal. A pesquisa que eu citei anteriormente, falando que a atividade física é uma das rotinas mais difíceis, eles também fizeram a seguinte pergunta para essa população. O que fazia as pessoas ficarem lá? E começaram a medir. Quando a pessoa faz um amigo numa academia, a possibilidade dela ficar é muito maior, por causa do relacionamento. Então, esse processo, ele é muito importante. Então, não existe atividade física, aliás, não adianta eu achar que só o treino muito bem feito, que só um ambiente agradável vai fazer diferença.
ela precisa gostar, aquele ambiente precisa ser dela, precisa ser confortável, ela precisa gostar de estar ali. E esse é o grande pulo do gato, conseguir fazer com que vários tipos de público, desde as criancinhas até os idosos, consigam ficar naquele ambiente e gostar dele. Sim. Então eu preciso atender esse público diverso dentro do mesmo ambiente. E as academias estão muito atentas a isso, tanto é que existem lugares ali de convivência, né? Lugares até mesmo para trabalhar ali, já que a vida é muito corrida mesmo, e lanchonetes fantásticas, né? Tem um amigo que virou rato de academia, só vive na lanchonete. Ele fala isso. Virei rato de academia, a lanchonete é tão boa que eu só fico lá. Mas é isso mesmo. Mas ela tem que ter, até esse cuidado é necessário, Tem que ter. Por exemplo, nós temos alunos que vão à academia um determinado dia para só fazer essa aula. Hoje, especificamente hoje, vou contar uma situação que aconteceu hoje. Um grupo de alunos, sexta-feira, fez a primeira aula, que foi de indoor, pedal, depois ele fez uma aula coletiva. No final, lá para as 9 horas da manhã, estavam todos na lanchonete, tomando café, comendo e batendo papo. Quer dizer, eu olho para essa cena e fico muito feliz, porque elas estão em um ambiente que faz bem para elas. Sim, então, a atividade física, ela está no meio daquele processo muito legal de conhecer pessoas, de estar com os amigos. Quer dizer, elas poderiam estar fazendo isso em qualquer outro lugar, concorda? Nos bares no final de semana e tudo mais. Mas não, elas escolheram a academia. Então, isso faz muita diferença para elas ficarem lá. Exatamente. E essa rede de amigos é muito importante nessa mudança de hábitos tão necessária que a gente está falando aqui, ô Diogo, porque se você tem amigos que vão só te chamar para ir para o bar, você não vai conseguir manter o hábito de ir para a academia. Mas se você tem amigos na academia, tem uma grande chance de dar certo essa principal motivação da mudança, né? E os amigos estão lá. Agora, é muito difícil também, você está falando do material humano, quando você entra na academia, você, poxa, eu quero fazer tudo, você tipo, vai morar lá, né? Aí você pega a lista de atividades, tem 3 folhas, com os mais diferentes nomes, você fala, vou fazer tudo, eu vou morar aqui. Mas cabe ao profissional ali de orientação de dizer, não, esse aqui vai ser melhor para você. Nessa idade que você está, nessa faixa da sua vida, vai ser melhor isso aqui. Porque é preciso fazer uma leitura, é preciso decifrar a necessidade de cada um dos clientes da academia, né? Você falou uma coisa muito interessante que é gostar do processo, né? Quando a pessoa entra na academia, ela quer fazer tudo. Normal. A gente também é assim. O profissional, ele está ali para tentar fazer essa orientação, para conseguir, na verdade, fazer esse link. Olha, onde você está? Como é que nós vamos caminhar? Por quê? Porque o objetivo final, ele está ali, mas para você alcançá-lo, você precisa ir aos poucos. Então, você quer fazer 5 aulas? Excelente, mas vamos começar fazendo uma. Eu brinco assim, o cara chega, você vai treinar quantas vezes por semana? 5. Beleza. Você torce segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você torce para algum time de futebol? Torço. Qual? Atlético. Então tá na Libertadores. Quarta-feira, o que você faz? Você vem para academia ou vai ver o jogo? Não, vou ver o jogo. Não, então peraí, quarta-feira já não tem. Beleza, me fala mais. Quinta-feira, o que você faz? Não, quinta-feira eu tenho vinho com a minha esposa. Então, quinta-feira também não dá. Vamos parar e pensar um pouquinho. Que tal a gente fazer segunda, terça e sexta? Que é o dia que você tem disponível. Por quê? Porque o grande problema de você criar uma expectativa muito grande é que ele vai se frustrar logo na frente. Então, é melhor, aí o profissional faz muita diferença, né? Na hora do acolhimento, é ele conseguir entender essa dor, ver qual que é realmente a expectativa, a disponibilidade do cliente para fornecer o melhor produto. Para que daqui uma semana ele fale assim, nossa, ele me pediu para fazer 2 aulas e eu consegui, eu saí bem daqui. Por quê? Porque na próxima semana, se ele achar que não tem o jogo de futebol dele na quarta, ele vai fazer a quarta. A gente tem que entender que a atividade física é para uma vida inteira. Sim, para uma vida inteira. Mas a gente também tem que considerar o mundo internetico, instagramável que a gente vive, da exigência de resultados rápidos, né? Aquele corpo modulado ali, aquela barriga de tanquinho. Como é que você lida com a expectativa da busca dos resultados? Que eles vão aparecer, mas necessariamente não vão aparecer na expectativa do atleta, do cliente. Eu acho que a gente precisa criar metas menores, basicamente isso. Então, para o cara atingir a barriga de tanquinho, o corpo que ele tanto deseja, ou a saúde que ele tanto deseja,
ele precisa criar metas menores. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa entra numa academia, às vezes ela não consegue fazer 40 minutos de atividade física seguidas. Se eu mostrar para ela que depois de 2 semanas ela conseguiu fazer os 40 minutos, já é um ganho grande. Ao invés de pensar em perder 10 quilos, será que se eu perder 500 gramas? Eu acho que a gente tem que valorizar as conquistas. O grande erro é a gente não conseguir valorizar isso. Então, mesmo voltando ao exemplo do cara do futebol, se ele conseguiu fazer um dia a mais, eu tenho que valorizar essa conquista. Por quê? Porque é isso que vai acontecer. Qual que é o problema do Instagram? É que ele mostra uma realidade que não é plausível. Então, tem uma fisiculturista, que ela é competitiva, tá? E ela uma vez postou uma foto dela, falou assim, ela falava desse mais ou menos assim, meninas, esse aqui é o meu corpo off-season, antes de competir. Então, eu não sou esse shape que vocês estão vendo 100% do ano. Então, é uma evolução, quer dizer, é um ganho. Eu vou construindo isso ao longo do tempo. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para eles, que aquilo lá não é a realidade. Ninguém mostra o processo, né? Todo mundo mostra o final, mas o processo é importante. E todo mundo tem um bastidor. E no Instagram, a gente só vê o palco. Mas a gente não está vendo. Esse exemplo que você disse é fantástico, porque a influenciadora está mostrando os bastidores. Os bastidores. Para mostrar que aqui também tem. Nem a gente... Vocês vissem os bastidores nossos aqui, ó, ali tem uma escada, ali, aqui está tudo bonito. A gente comentou isso hoje mais cedo. Assim, é isso que faz diferença, né? Para você construir esse ambiente legal, o programa, você precisa ter o back-office, né? Você precisa de alguém atrás, você precisa muita gente trabalhando, muita gente aqui falando no meu ouvido. Eu tenho um ponto aqui, a Camila fala comigo. Tenho todo um trabalho ali que faz com que tudo fique clean, bacana, né? Mas a vida não é assim, né? Agora, estamos falando de resultados, estamos falando aí de busca, estamos falando desse ambiente da academia que é preciso torná-lo cada vez mais integrante da sua vida de todo dia. Mas tem uma outra questão importante, que sem musculação não existe cérebro, não existe vida. A gente precisa dos músculos. E a partir de uma idade, isso vai ficando cada vez mais necessário. Aí não é uma questão nem de buscar resultado, é questão de, olha, você quer continuar com vitalidade até os 80, ultrapassar, hoje a gente está vivendo mais, a nossa pirâmide está invertendo, a gente já tem hoje mais idosos do que jovens no Brasil, e para ter qualidade de vida a gente precisa fazer musculação. Não tem jeito. Verdade. Aí que pega. A massa muscular, ela é hoje uma das prioridades para a gente manter, né? Um tecido muito importante, não só para a manutenção da força, mas para a saúde em geral. E a manutenção da musculatura, ela deve ser um dos pilares do exercício. E aí o indivíduo ele pode fazer na musculação, ok? Então, fazendo o treinamento convencional, com as máquinas, com o peso, mas existe também a questão das aulas coletivas, que eu gostaria de chamar muita atenção. Isso é legal. Por quê? Tem que escolher bem, Tem que né? escolher bem, porque assim, a musculação ela é muito importante, massa muscular é muito importante. Agora, como você vai buscar isso, o caminho é seu. Eu digo o seguinte, primeiro você tem que gostar de fazer. Faça musculação, goste de musculação, faz. Por quê? Porque é um dos melhores exercícios para ganho e manutenção de massa magra. Não tem discussão. E a massa magra vai te ajudar até a emagrecer. Até emagrecer, vai te ajudar a emagrecer, manter saúde, disponibilidade, qualidade de vida, autonomia. Quando você pensa em idoso, autonomia. Você conseguir subir uma escada, pegar uma vasilha, agachar, levantar, brincar com os netos. Mas eu não gosto de musculação. Você pode fazer aula coletiva que tem o mesmo benefício. Por exemplo? Localizada. Você tem hoje o CrossFit, você tem hoje os que chamam a TRX, tá? Até para quem é sedentário, a pessoa nunca fez nada, ela vai fazer uma aula de bike, já vai ajudar ela a manter a massa magra dela. Talvez não seja a melhor escolha para o ganho de massa magra, mas se eu não estou fazendo nada, o que eu escolher fazer vai ser melhor. O que a gente não pode fazer é ficar deitado, mexendo no celular, sentado o dia inteiro. O resto vai ajudar muito. E a massa magra é uma das principais... massa magra é um dos principais tecidos hoje para a manutenção da saúde e da qualidade de vida. E essa multiplicidade aí de variedades, ela pode ajudar nessa manutenção. Você não precisa fazer o tempo inteiro. Escolheu fazer zumba. Zumba ainda faz sucesso? Faz sucesso, faz zumba. Hoje aulas de dança fazem muito sucesso. Seja ela zumba,
a dança, dance mix, que é o que a gente vê mais, né? Mas hoje faz muito sucesso. E são aulas literalmente calorosas, né? Nossa Senhora, e divertidas, né? Assim, porque todo mundo interage, é lotado. Então, a pessoa ela pode escolher o que ela quiser fazer. Se hoje eu quero fazer zumba, ótimo, vai fazer zumba. Se hoje eu quero pedalar, vou pedalar. Se hoje eu quero só caminhar, vou caminhar. Vou fazer natação, ótimo, vai fazer natação. Então, o mais interessante é que a gente vai descobrindo que não importa o que a pessoa faça, desde que ela faça. Se tiver orientação, então, aí é magnífico. Sim. Porque aí ela vai ter os benefícios todos que a atividade física pode trazer para ela. E o que você diria para as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista e estão dizendo, mas aquela expressão, né, eu já virei sócio de tantas academias, né, aqueles planos longos que acabam sendo mais atrativos, e você faz um plano anual, pagando menos, e aí a culpa acaba sendo proporcional à quantidade de tempo que você pagou e fala que não foi. Meu Deus do céu, quantas pessoas se identificam com essa questão? Qual a dica para conseguir driblar esse auto-engano que a gente acaba cometendo? Eu acho que é tentar estabelecer pontos claros. Então, onde eu estou, assim, eu nunca fiz nada, o que eu quero fazer? Será que mudar pequenos hábitos no início vai resolver minha vida? Então, quer dizer, eu não faço nada, eu trabalho o dia inteiro sentado. Será que se eu começar a tentar subir a escada e depois pegar, ao invés de pegar o elevador, vai fazer diferença? E começar com pequenos passos. E ao entrar numa academia ou fazer algum tipo de esporte, é tentar fazer essas metas mais plausíveis. Eu estou fazendo academia, paguei um plano anual. Beleza, para quê? Mas eu quero fazer 5 vezes. Não, faça 2. Já sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente aprendeu aqui. Não vai dar certo. Você que está fazendo 5 dias por semana, péssimas notícias. Então, estabelecer objetivos. Então, vai começar devagar e não tem jeito. Eu brinco assim, se não deu certo a primeira vez, não desiste, não. Se a academia não é um ambiente que te agrada, arranja outro que te agrada, então. Se é uma modalidade que você não gosta, vai para outra modalidade. O que a gente não pode fazer é ficar parado. E sempre devagar. Sim. Então, não adianta eu olhar para o meu colega e querer fazer o que ele já faz hoje. Vai devagar e vai experimentando. Tem que ser perto de casa, a academia? Ou do trabalho? Eu acho que sim. Tá? Escolher um ambiente que é próximo facilita a rotina. Hoje, a maioria das pessoas que saem da academia, elas reclamam de 2 coisas. Falta de tempo ou motivação. Que para mim, na verdade, se resume à prioridade. Ela não está dando prioridade. Então, se a gestão do tempo ela é ruim, se eu escolher uma academia que é próxima de casa, facilita. Se eu escolher alguma coisa que está entre o meu trabalho e a minha casa, facilita demais, porque está na minha rotina. Então, tentar encaixar a atividade física dentro da sua rotina é o que vai fazer diferença para a sua aderência ou não. Então, estabelecer isso é muito interessante. E pensando que é uma roda. Eu não vou ser 10 o tempo inteiro. Então, eu brinco assim, eu tenho uma mulher que está fazendo atividade física 3 vezes por semana. Acabou de ter um filho. Ela vai conseguir ter essa rotina? Não. Mas não quer dizer que ela precisa parar. Ela pode caminhar com um carrinho no apartamento, ela pode caminhar com ele na garagem. E à medida que ela for melhorando a rotina, ela vai encaixando mais volume. Então, você tem que pensar na sua rotina para você conseguir encaixar a atividade física. Como é que você percebe, Fiorini, a questão do impacto que a pandemia trouxe nas academias? Está acontecendo uma vontade maior das pessoas de agora recuperar o tempo perdido? Eu acho que sim. É interessante, né? A gente tinha muito medo de como é que seria o retorno. E atualmente a gente está percebendo que muitas pessoas que não faziam atividade física ou que não faziam academia, vindo para a academia. Porque foi um ambiente de muito fechamento, a pessoa parou de interagir com o ambiente. E o que a academia traz de mais interessante é essa interação social. É o indivíduo conseguir ver pessoas, conversar. Então, tirou a máscara esses dias para trás. Foi uma festa na academia. As pessoas fizeram tudo, muita gente matriculou, pediu aula nova. Por quê? Porque a interação ela é muito importante. Foi uma festa, assim. O dia da retirada da máscara foi 2 situações interessantes. Aquela sensação que está faltando alguma coisa, que você está sem máscara, será que eu estou errado? Como conhecer as pessoas, nossa, como é que isso é diferente, né? Exatamente, você nunca viu o pessoal assim, olha, beleza, prazer. E a alegria.
do pessoal estar ali interagindo e movimentando. Então, assim, essa interação é uma das coisas que nós aprendemos. As pessoas estão vindo aqui para conviver. Então, a gente precisa conviver. A pandemia trouxe isso para nós. E esse momento agora está sendo um momento muito legal, porque está trazendo mais gente para isso. Muito bacana. Para a gente caminhar aqui para o fim, eu queria que você deixasse, a gente já falou muito sobre isso, mas deixasse uma dica aqui de cuidado para a gente espantar a preguiça, para a gente ser mais forte que nossas melhores desculpas, porque as nossas desculpas são as melhores, né? A gente se convence, mas precisa também lembrar sobre o cuidado com o jeito certo de fazer atividade física, porque todo esse entusiasmo depois de uma lesão vai por terra e tudo que você estava procurando acaba escapando ali, né, entre os dedos, né? A orientação profissional é o melhor caminho, né? Eu brinco assim, se você não cuidar da sua saúde agora, você vai cuidar da sua doença depois. Não tem outro caminho, então você tem que cuidar agora. E entrar em algum lugar que tenha orientação, a orientação profissional para conseguir fazer o exercício certo, na quantidade certa, para que você tenha consistência. Então, não é fazer o máximo hoje, mas é fazer hoje, amanhã, depois, e assim continuamente. Esse eu acho que é o caminho, é a dica que eu tenho para dar. Não intensidade, mas consistência. Repetir todos os dias. É um pouquinho só tenho 5 minutos hoje. Faz. Que isso, ao longo de 20 anos, vai te dar uma qualidade de vida e uma saúde gigantesca. Exatamente. A vida é todo dia, né? Vamos devagar, porque isso é para sempre. Para sempre. É para sempre. Diogo Fiorini, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. Vou te falar, vou confessar, deu vontade de ir para a academia agora. Deu vontade, é muito legal. Espero que você que está acompanhando a gente aqui tenha tido também essa vibração de se fortalecer e ser mais forte que suas melhores desculpas, né? A ideia é essa. Eu agradeço Valeu. muito, é muito importante falar sobre atividade física. E no próximo bloco a gente continua falando sobre isso, agora dentro do ponto de vista da educação das crianças. O que as academias estão preparando para que essa adesão seja cada vez maior e que as crianças tornem adultos saudáveis. E a gente vai falar sobre isso depois do intervalo com mitos e verdades também, daqui a pouco.